O homem e o pecado. Ou seja, essa apostila é um estudo falando profundamente sobre o homem, o ser humano. A palavra homem aqui quer dizer ser humano. E um estudo profundo também falando sobre o pecado. Por isso que o título do estudo é O Homem e o Pecado. Aqui tem uma introdução: tudo que o ser humano plantar, isso também ele colherá. Conhecer o problema e a sua origem é um dos melhores passos para resolver o problema, né? Glória a Deus. Falaremos dos assuntos expostos no título deste livro, não para rebaixar os pecadores, os fazendo refletir sobre sua debilidade existente, mas porque sem este assunto fica impossível discorrer sobre qualquer tema que possa demonstrar ao ser humano o quanto Deus trabalhou por ele e o quanto Cristo se sacrificou por ele, como também fazer as pessoas entenderem o porquê do plano redentor do Criador. Ou seja, a gente vai tratar desse assunto, o homem e o pecado, não é para rebaixar as pessoas, mas para fazer refletir sobre o assunto, porque esse assunto, ele possibilita mostrar para o ser humano o quanto Deus trabalhou por ele. Não tem como você mostrar para o ser humano o quanto Deus trabalhou por ele para o salvar, se você não falar do pecado, né? Se você não mostrar a situação do homem, a situação do pecado. O remédio não terá sentido sem a doença, e o doente dará pouca ou não dará importância ao remédio se não souber o porquê do remédio e o quanto precisa dele. Então, quando a pessoa tem consciência da gravidade da sua enfermidade, ela vai dar muito valor ao remédio, né? Porque ela sabe que aquele remédio vai proporcionar ao seu corpo a condição de auto se curar. Então, assim também é as verdades do cristianismo. Quando a pessoa ela dá conta da gravidade do seu pecado, da seriedade do seu pecado, aí ela vai dar valor ao remédio que Deus proveu, que é o plano redentor. O plano redentor é o plano da redenção, de resgatar o ser humano, é o remédio espiritual que Deus proveu para a grande doença, que é o pecado, doença na alma. Por causa do pecado, a humanidade vive como está, né? Muito ódio, muito rancor, muita maldade, avareza, corrupção na política, os hospitais sem atendimentos adequados, sem leitos adequados. Tudo isso aí é fruto do pecado. Então, quando a pessoa se dá conta da gravidade do problema, vai dar valor aos meios para solucionar o problema. Glória a Deus. Aqui tem uma consideração sobre o ser humano, a página 6. E aqui está falando que o mundo julga o próximo pela sua capacidade de conquista. O mundo julga o ser humano pela capacidade de conquista. Mas o valor do ser humano não está na sua capacidade de conquista, né? De conquistas para essa vida. O valor do ser humano está no seu caráter, na sua parte espiritual. Glória a Deus. Aqui mais embaixo diz que o valor do próximo pode ser medido pelo fato de que, apesar de ter desobedecido a Deus, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Isso explica a expressão proverbial a qual diz: há algo de bom nos piores seres humanos. Glória a Deus.
Vou abrir espaço agora para você ler aí capítulo 1, página 7. Pode ler aí, alguém desejar ler, pode ler. Alguém vai ler? Pode ler. Veja bem, está bem claro aí que o ser humano, ele não poderia trazer a revelação de Deus para si mesmo. A revelação de Deus para si mesmo só poderia vir de Deus para nós. Não teria como a humanidade trazer a revelação de Deus para si mesmo. Então só o próprio Deus poderia trazer a revelação dele, ele tomar a iniciativa para se revelar a nós, de maneira que as nossas mentes finitas pudessem entender claramente. Então Deus, ele sendo tão grande, ele tomou a iniciativa de se revelar a nós e de uma forma que nós pudéssemos compreender. Ele usou linguagem compreensível ao ser humano. Pode continuar, alguém desejar continuar. Jamais poderá revelar sempre, porque só Deus conhece o povo humano, ao ponto de poder revelar tudo sobre sua existência, propósito e destino final. Olha aí. O ser humano, ainda que conheça bem uma pessoa, não vai poder revelar 100% quem é essa pessoa. Só Deus pode fazer isso, né? Revelar tudo sobre sua existência, propósito e destino final. Que a introdução a um livro é semelhante a quando alguém chega na sua casa, tem um portão, né? Aí tem a entrada. Ninguém vai chegando já entrando na porta da sala. Então, a introdução de um livro é tipo assim. Então é muito importante a introdução para você entender melhor o final. Sabendo da importância da verdade acima para a humanidade, Deus usou os melhores métodos para trazer a revelação de si mesmo e a revelação acerca dos seres humanos. E essa revelação se encontra na Bíblia Sagrada. Pessoas que se dizem da ciência têm entregado à humanidade postulados que dizem conterem a verdade da origem do universo, principalmente ser humano. Mas devemos aplicar os nossos corações às Escrituras Sagradas, porque somente elas podem verdadeiramente nos mostrar a verdade de todas as coisas que dizem respeito à existência do mundo, principalmente da existência de Deus, dos seres humanos, do seu destino eterno. Muitos que se dizem cientistas têm entregado à humanidade postulados, querendo explicar da onde o ser humano veio, né? Como o universo surgiu, como que o mundo surgiu. Aí apareceu a teoria da evolução, que nega a existência de Deus. A teoria da evolução nega a existência de Deus e coloca a Bíblia como mentira. Mas aqui diz que nós devemos aplicar o nosso coração à revelação das Escrituras, porque ela será a base, né? A base, a verdade. Tudo que você quer saber de verdade em relação a Deus e ao ser humano, você vai encontrar ali nas Escrituras Sagradas. Pode continuar. No final. Seguindo a orientação, podemos entender
com muita clareza a respeito da existência de Deus, da política do mundo, da humanidade, do pecado, da expiação, da regeneração, da ressurreição, do juízo temporário e do juízo eterno. Olha aí. Seguindo a orientação acima, qual a orientação? Aplicar o coração às verdades das Escrituras. Nós, irmãos, que aceitamos a Jesus, nós somos cristãos, nós temos que possuir conhecimento profundo sobre as verdades do cristianismo. E veja bem, estudo não é fácil, qualquer estudo não é fácil. Para você possuir um conhecimento, você pode ver que as pessoas que cresceram na vida, elas pagaram alto preço para possuir o conhecimento, elas se sacrificaram para possuir o conhecimento. Não tem como possuir o conhecimento tomando suco de laranja, deitado numa rede, figurativamente falando. O conhecimento, ele exige um preço. Não é fácil você crescer no conhecimento. Não é fácil. Mas é muito recompensador você esforçar, pagar um preço para você possuir um conhecimento, seja na área secular, seja na vida espiritual, principalmente na vida espiritual. Feliz é a pessoa que se esforça para possuir o conhecimento. Só por você já ter o conhecimento, você se destaca, né? Seja na área secular, seja na área espiritual. Se você já possui o conhecimento, você já se destaca, né? E se você começar a usar o seu conhecimento, muito mais você vai se destacar. Glória a Deus. A gente deve possuir profundo conhecimento sobre a existência de Deus, da origem do mundo, da humanidade, do pecado, da expiação. Quem sabe o que é expiação aí? Expiação. Não sabe? Expiação. Da regeneração, da ressurreição, do juízo temporário e do juízo eterno. Glória a Deus. Então, nós vamos tratar desses assuntos nos estudos que teremos. Isso aqui não é um conhecimento de segunda classe, isso aqui é conhecimento que todo cristão deve saber, né? Deve conhecer. Aqui tem uma observação aqui. Na Bíblia Sagrada, a palavra homem geralmente se refere a pessoas humanas, e não meramente ao macho. Você vai encontrar na Bíblia texto com a palavra homem, que não se refere ao macho, mas ao ser humano. Quem entendeu a introdução aí, diga amém. Tem uma coisa que eu quero colocar para vocês também aqui, é o seguinte: quando você está lendo algo ou alguém está ensinando, você ouve coisas que parecem sem sentido. Só que lá na frente você vai ver que teve sentido. Quem entendeu, diga amém. É assim, eu estou passando para você já ficar sabendo. Você ouve coisas que parece que não tem sentido, porque aquilo que você está ouvindo não é o conhecimento, é apenas uma peça do conhecimento. E se você não tiver essa peça, você não vai formar o quebra-cabeça. Primeiro tópico, a origem do ser humano. Alguém pode ler se desejar. Pode prosseguir. Deus criou diversas espécies e fixou uma lei, e segundo essa lei, cada espécie jamais se reproduzirá na outra espécie. Esta lei foi descoberta pelos homens da ciência e chamados
Veja bem. A humanidade, o ser humano, é uma criação especial, como a coroa da criação, né? Glória a Deus. E Deus criou as espécies e fixou essa lei, que uma espécie não reproduzirá outra espécie. E é chamado a lei da biogênese. E isto aí é uma verdade científica que nunca será, nunca perderá o seu valor. Sempre ela será verdade no mundo real. Você não vê uma espécie produzindo outra espécie de animal. Aqui vai esclarecer mais depois. Isso é uma ciência e que está na Bíblia. E o ser humano é criado como a coroa da criação de Deus. Contradizendo a verdade acima, surgiu a teoria da evolução, que ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Por exemplo, o que outrora era caramujo se transformou em peixe. O que era peixe chegou a ser réptil. O que outrora era réptil se tornou pássaro. E resumindo o besterol, o que outrora era macaco evoluiu e se tornou ser humano. Você precisa ter uma fé muito grande para crer na explicação dos evolucionistas que se segue. Aqui está falando está bem claro aí, né? Que a teoria da evolução, ela contradiz a lei da biogênese, que diz que cada espécie é segundo a sua espécie. Quem já leu lá em Gênesis, que Deus criou cada espécie produzindo a própria espécie? Está lá em Gênesis, e é uma verdade científica, e que a teoria da evolução contradiz essa verdade. Ela diz, a teoria da evolução diz que uma espécie produziu outra espécie. Evoluiu para se tornar outra espécie. Quem já leu aí sobre a teoria da evolução? Quem já leu? Alguém já leu? Então pode ler aí essa explicação aí, vai. Aí. Alguém deseja prosseguir? Da maneira que, segundo essa teoria, houve uma ascensão da humanidade e constante muita da vida a forma mais elevadas até chegar ao humano moderno. Aí, tá vendo aí? Essa é a teoria da evolução, e sempre será teoria porque ela nunca foi comprovada. A teoria nunca foi comprovada, e essa explicação aqui, ela carece de base na realidade. Essa explicação dos evolucionistas é fruto da mente engenhosa do ser humano, mas que não tem nenhuma realidade. Vamos deixar esse assunto, nós não vamos aprofundar muito nele. O que faz ser espécie? O que é uma espécie? Né? Uma espécie.
Uma classe de plantas ou animais que tenham propriedades e características comuns e que se possam propagar indefinidamente sem mudar essas características, constitui espécie. Né? A classe de planta ou de animal que tem as suas características comuns, né, a todos ali, e elas propagam indefinidamente, por muitos anos, por décadas, sem mudar essa característica. Aí é uma espécie. Uma espécie pode produzir uma variedade, ou seja, uma ou mais plantas ou animais isolados, possuindo uma peculiaridade acentuada que não seja comum à espécie em geral. Por exemplo, um tipo especial de cavalo de corrida pode ser produzido por processo especial, mas é sempre cavalo. Né? Quando se produz uma variedade e essa se perpetua por muitas gerações, aí temos uma raça. De maneira que na espécie canina, o cão, né, o cachorro, temos muitas raças que diferem consideravelmente uma das outras. Temos várias raças de cachorros, né, de cão. Porém, todas retêm certas características que as marcam como pertencente à família dos cães. Então, essa é uma verdade que contradiz a teoria da evolução. Alguém deseja prosseguir? Página 10? Ao erro de Deus que cada criatura segundo a sua espécie, não compreendemos que Deus às vezes capaz de desenvolver uma variedade nova. Queremos dizer que Deus criou cada espécie distinta e separada e colocou uma barreira entre elas, de maneira que, por exemplo, um cavalo não se deveria desenvolver de maneira que se transformasse em um animal que não seja cavalo. Viu aí? Pode ver agora. Prosseguir. Por exemplo, sabemos que os cavalos e os jumentos são de diferentes espécies. Quem sabia aí? Cavalos e os jumentos são de diferentes espécies. Vocês sabiam? Mas embora do cruzamento aqui tem uma brincadeira aqui, né? Mulher de cavalo, a égua com o jumento resulte a mula, esta não tem a capacidade de gerar outra mula, ou seja, a espécie mula. Está vendo aí? O cruzamento da égua com o jumento resulta a mula, né? Aí vem a mula. Só que a mula, ela não tem capacidade de reprodução, né? Então essa é uma verdade colocada por Deus, está na Bíblia e é comprovada no mundo real. Por isso que nós vemos que a Bíblia é verdade. Então, cruzamento de espécies diferentes gera um ser, mas esse ser ele não tem capacidade de reproduzir. Então não tem como uma espécie produzir outra espécie ali. Este fato é prova concreta da lei da biogênese e constitui argumento contra a teoria dos evolucionistas, pois mostra claramente que Deus colocou uma lei entre as espécies para que uma espécie não se transforme em outra. Todas as afirmações dos cientistas que verdadeiramente têm fundamento
na ciência bíblica jamais foi e jamais será derrubada, porque a Bíblia é a verdade. Esse argumento aqui, ele reforça a nossa fé nas Escrituras, porque você está vendo verdades bíblicas e que foram confirmadas, descobertas por cientistas, e que essas verdades nunca caíram por terra e nunca vão cair. Então isso aqui faz você crer mais nas verdades bíblicas. A sua fé, ela vai ser uma fé mais firme, porque são fatos, né? Contra fatos não há argumento. O que é ciência? Alguém pode ler aí, se desejar. Ciência definida da seguinte maneira: conhecimento comprovado por meio de experimentos e absorção. Aí, a ciência é isso aí. Conhecimento comprovado por meio de experimentos e observação, né? Aquele conhecimento, aquela teoria, ela vai ser experimentada no mundo real, e aí quando é comprovado, aí realmente é uma ciência. Pode prosseguir. Segundo está essa definição, será que a evolução em ciência, será que a evolução dos fatos comprovados? Alguém que quiser prosseguir? Está vendo aí? Os evolucionistas, eles trabalharam para provar que uma espécie produziu outra espécie, como no caso, o macaco produziu o ser humano. Mas isso nunca foi comprovado e contradiz a lei da biogênese, que é uma lei comprovada na ciência. Pode prosseguir. Muitas espécies já foram extintas, outras foram achadas, das quais não se descobriram evidências para provar que qualquer espécie tem evoluído de outra. Há um abismo intransponível entre os irracionais e os seres humanos. Nenhum animal usa ferramenta, acende fogo, emprega linguagem articulada, nem tem capacidade de conhecer as coisas espirituais. Mas todas essas coisas se encontram na forma inferior de vida humana. O macaco mais inteligente nunca passou e nunca passará de um irracional. Mas por mais que a espécie humana se degrade por causa do pecado, continua sendo o ser humano e infinitamente superior aos animais, como Deus sempre será infinitamente superior ao ser humano, por mais que este desenvolva o seu potencial de crescimento. Então, o animal, ele pode ser, por mais que ele seja inteligente, que até tem algumas atitudes humanas, dos humanos, jamais ele chegará a ser um ser humano. Assim como o ser humano, por mais que ele evolua na sua capacidade de crescimento, jamais ele atingirá a essência de Deus. Então existe esse abismo intransponível entre os animais, entre os irracionais e o racional. E a evolução, ela quer ligar o homem aos animais, mas Jesus veio ligar o homem a Deus. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus.
Os evolucionistas dizem que há muitos anos, vamos saltar esse aqui. Aqui está falando que os evolucionistas descobriram lá pedaços de parte de crânio, aí inventaram uma explicação lá e fabricaram o ancestral lá, né? Vamos saltar isso aqui. E dizendo eles que esse ser humano descoberto lá, esse ser descoberto é o elo que liga a raça humana aos macacos. Glória a Deus. Para acreditar que o ser humano veio do macaco, você terá que acreditar que a Bíblia é uma mentira e das grandes, porque ela diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Então, a pessoa, para ela acreditar na teoria dos evolucionistas, ela tem que acreditar que a Bíblia é mentira, porque elas defendem posições opostas. Glória a Deus. A decisão é pessoal, né? Deixa eu faltar uma parte aqui. Depois você pode ler na sua casa aí essa parte que nós vamos saltar, porque vai continuar falando da evolução, mas não vai ser necessário a gente ficar muito tempo falando disso aqui. Mais embaixo aí, ó, os evolucionistas procuram unir o ser humano ao irracional, mas Jesus Cristo veio ao mundo para unir o ser humano a Deus. Para isto ele tomou sobre si a nossa natureza. Em João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Aqueles que participam da sua vida divina chegam a ser membros de uma nova e mais elevada raça, são filhos de Deus. Porém, essa nova raça surgiu um novo homem. Não que a natureza humana evoluísse até a divina, mas porque a divina penetrou na natureza humana, e para nós que somos participantes da natureza divina, o apóstolo João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus. Ontem eu preguei e eu disse sobre isso aqui, ó, agora. Por que agora somos filhos de Deus? Em João 3, verso 2, primeira epístola, diz: e por que agora? Porque antes de aceitar Jesus, antes de passar pelo processo do novo nascimento, nós não éramos filhos, éramos criaturas, mas agora nós somos filhos de Deus, porque a natureza de Deus foi implantada em nós. Glória a Deus. Tudo no início é difícil, e com o estudo bíblico também é difícil. Amém? Talvez você possa estar achando cansativo, mas é assim mesmo. Tudo no início não é fácil, mas é necessário ter o início, né? É necessário ter o início, porque senão não vai dar certo. Segundo tópico, a natureza do ser humano. Eu estou adiantando aqui para a gente entrar nos assuntos mais importantes e começar até a ler na Bíblia, amém? Por isso que eu estou adiantando aqui. Pode ler. Página 13. Aí, o ser humano é trino. Vocês entendem essa expressão? Quem entende essa expressão aí? O ser humano é trino. Oi? Ou seja, embora o ser humano é um, ele é composto por corpo, alma e espírito. Ele é trino. Assim como Deus é trino. Deus é um, mas são três pessoas com os mesmos atributos. Então o ser humano é trino. Ele é composto por corpo, alma e espírito.
E a Bíblia diz que o ser humano não é apenas matéria. Pode prosseguir aí. Entendemos em Gênesis, capítulo 2, verso 8, que o ser humano é composto de duas substâncias. A substância material, chamada corpo, e a substância imaterial, chamada alma. Está vendo aí? Em Gênesis 2,7, o ser humano é composto por duas substâncias. O corpo, Deus fez o corpo do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E esse sopro formou a parte espiritual do ser humano. Então, ele é trino, mas essa triniunidade não são três seres. Aqui mais na frente nós vamos ver isso. É um ser que é composto de duas substâncias, espiritual e material. A alma é a vida do corpo, e quando a alma se retira, se diz que o corpo morreu. Alguém deseja prosseguir? Primeira Tessalonicenses. O ser humano se compõe de três substâncias: espírito, alma e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem essa opinião de três partes da constituição humana, versus doutrinas sensatas, adotadas por outros teólogos. Está vendo aí? Paulo escreveu lá em Tessalonicenses, você quer ler na Bíblia? 5 e versos 23. 5 versos 23 de Tessalonicenses. Está escrito assim. Alguém deseja ler? Desejar? Isso. Está vendo? A Bíblia está mostrando aí espírito, alma e corpo. Essa conjunção "e" demonstra que espírito é diferente de alma. Só que na Bíblia a alma e o espírito são tão inseparáveis que às vezes você encontra um texto falando que o espírito volta para Deus e depois você encontra falando que é a alma que volta. Por quê? Porque elas são inseparáveis. Existem coisas que você tem que aceitar pela fé e não por especulação. Assim também é com a Trindade, Deus um, 6 pessoas, e também essa triniunidade que as Escrituras revelam do ser humano. Esse texto mostra que o ser humano é trino, corpo, alma, é espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Está falando da santidade, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? É uma pessoa que porta de forma que você não encontra oportunidade de repreender ela. É uma pessoa que está sempre procurando viver em obediência, e dificilmente você encontra oportunidade de repreender aquela pessoa, embora ninguém seja perfeito. E aí estaremos em santidade para a vinda do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus está depois aí. Pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da vida e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está vendo aí? É por isso que a pessoa que quer seguir a Cristo, ela tem que tirar tempo para ouvir a palavra. Esse negócio de culto só com louvor, o louvor é importante, mas tem que ter a palavra. O crente, ele tem que se esforçar para aprender a palavra, estudo bíblico, porque a palavra, o texto está falando que ela vai no mais íntimo do ser humano. Ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É através da palavra que Deus nos torna filhos dele. Lá em Tiago capítulo 1 diz que é pela palavra que nós somos gerados para ser filhos de Deus. Mas aqui o texto está falando da alma e do espírito, né? Alma e do espírito. Duas substâncias. A matéria e a parte espiritual. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui está dizendo que existem os teólogos que defendem que o ser humano é só duas partes, baseado nesse texto que lemos agora. Mas o contexto mostra que o ser humano é trino, mas essas opiniões que divergem são corretas quando entendidas, né? Vamos ler aí, ó. Ambas as opiniões são corretas quando bem compreendidas. O espírito e a alma representam os dois lados da substância não física do ser humano. Esse estudo é o homem e o pecado, né? Então agora nós estamos falando do ser humano e nós já começamos a entender melhor o ser humano. O espírito e a alma representam os dois lados da substância não física do ser humano. Em outras palavras, o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual do ser humano. Glória a Deus. Apesar de serem distintos, o espírito e a alma são inseparáveis, por ser entrosados um no outro. Por estarem tão interligados, as palavras espírito e alma muitas vezes se confundem em Eclesiastes 7, 12:7 e Apocalipse 6, 9. Então, como eu já disse, por ser tão interligados, o espírito e a alma às vezes são confundidos, entre aspas, nesses textos, mas representam os dois lados da parte espiritual do ser humano. Muitas vezes, em um texto, a substância espiritual do ser humano se descreve como alma, e em outro texto como espírito. Vamos ler Tiago 2:26. Tiago 2:26. Tiago 2:26.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Mateus 10, 28. Mateus 10, versículo 28. Alguém deseja ler? Pode ler. E não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Teimei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está vendo aí? Jesus está falando aqui, ó. Não tenha medo, não tenha temor do homem que pode matar a alma, né? Matar o corpo, melhor dizendo. E não pode matar a alma. O ser humano, ele pode matar o corpo da pessoa, ele tem esse poder, mas ele não pode matar a alma. Está falando para temer aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. E quem é ele? Deus. Deus é amor, mas ele é justiça. Lá em Salmo, se eu não me falho a memória, capítulo 9, está escrito que se o ser humano não converter, Deus afiará a sua espada. Então existe o dia do juízo. E lá fala que ele é um Deus que se ira todos os dias. Então, muitos acontecimentos por aí, muitos são o juízo de Deus já sendo aplicado. Glória a Deus. Então, o que acontece? Aqui está falando da alma, né? Está falando da alma. Tiago já falou do espírito, né? O corpo tem um espírito. Agora aqui Mateus já falou da alma. É porque são muito interligados. Então, às vezes, entre aspas, as escrituras confundem essas palavras, mas conferindo com o contexto, a gente vê que, embora às vezes parece que confundem as palavras alma e espírito, todavia não é um ser, são dois, ou seja, é um ser, mas são coisas diferentes, são mistérios que devem ser aceitos pela fé, assim como ninguém vai saber explicar com detalhes a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é um mistério que aceitamos pela fé. Não tem como você explicar como é que os ossos da criança foram formados ali no ventre materno. Ninguém sabe. A parte dos ossos, né? Então são coisas que você aceita pela fé. Glória a Deus. A alma e a pessoa, como a vemos em relação a esta vida atual. Embora muitas vezes os termos sejam alternados. Os termos espírito e alma têm significados distintos. Página 14. Exemplo: os mortos são descritos como almas. Quando o escritor bíblico se referiu à vida anterior dos mesmos, os chamou de alma. O termo alma tem significados distintos, né? Os mortos também são descritos como almas. O termo espírito, biblicamente falando, é a descrição comum daqueles que passaram para a eternidade, seja com Deus ou sem Deus. Vamos ler Apocalipse 20, verso 4. Esse estudo fará você conhecer melhor quem é você.
Aí, tá vendo? Aqui já está falando, o apóstolo João, ele teve a visão e ele viu as almas dos mártires. Mártires são pessoas que morrem por causa da sua fé. Isso aqui é uma profecia e se refere ao reinado do anticristo, que muitas pessoas vão ser executadas porque não vão aceitar a marca, não vão adorar a besta. E isso está por vir ainda. Glória a Deus. Então aqui está falando da alma. Só para você já ter um entendimento, quando Jesus arrebatar a igreja, muitos crentes vão ficar, por não estarem em santidade na hora do arrebatamento, vão ficar. Só que muitos não vão aceitar a marca da besta, que é o governo mundial que vai surgir, vai assumir o poder assim que a igreja for arrebatada. O anticristo, ele pode até se fazer presente no mundo e vai se fazer presente, e pode até assumir algum poder na política antes do arrebatamento. Todavia, ele não vai assumir o poder mundial para governar, como as profecias bíblicas, antes da igreja ser arrebatada. A Bíblia diz em Tessalonicenses, capítulo 2, também fala em memória, que o Espírito Santo o detém, para que ele não assuma o poder total. Assim que a igreja for arrebatada, dá-se-á início aos 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação, e no final ali, na segunda parte ali dos 3 anos e meio, vai haver uma perseguição muito tremenda contra aqueles que ainda pertencem a Cristo. A pessoa que falar, não, eu não aceito a marca da besta, eu quero é Jesus, essa pessoa vai ser perseguida, torturada e executada. Ela vai morrer, ela vai ser mártir. E aqui João teve essa visão e está falando que ele viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Apocalipse 13, verso 11, fala disso aqui. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Senta aí. Está ouvindo aí? Glória a Deus. Então, você estava perguntando os 1000 anos. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai ficar 7 anos lá nas bodas do Cordeiro. E aqui vai estar o reinado do anticristo durante 7 anos. No final dos 7 anos, vai ter a guerra do Armagedon, Meguido. E aí, no final, quando o povo de Israel estiver sendo massacrado pelo anticristo e seu exército, eles vão clamar pelo Messias prometido no Velho Testamento. Porque para nós o Messias, o Salvador, já veio, que é Jesus, né? Mas o povo de Israel está esperando o Messias nascer ainda. O Salvador prometido no Velho Testamento, para o povo de Israel, ele não veio ainda. Porque eles não reconheceram, a nação em geral, não reconheceram Jesus Cristo como Messias, como o Salvador prometido no Velho Testamento. Mas nós e muitos de Israel mesmo reconheceram que Jesus Cristo é realmente o Salvador prometido no Velho Testamento. Então, para nós, o Messias nasceu, morreu, ressuscitou, foi e está voltando. Mas para o povo de Israel,
eles estão esperando o Salvador nascer, chegar ainda. Então, quando o anticristo chegar, eles vão acreditar que ele é o Salvador prometido no Velho Testamento. Só que no final dos 7 anos, eles vão descobrir que ele não é o Salvador. Aí vai cortar as ligações com ele e vai haver a guerra contra Israel. E quando Israel estiver sendo massacrado, eles vão clamar pelo Messias. Aí Jesus vai vir com a igreja. No final dos 7 anos, ele vai vir com a igreja para livrar Israel na guerra do Armagedon. E aí, vai estabelecer os 1000 anos de reinado. Mas isso aí é outra coisa que vocês vão ter que aprender isso no estudo chamado de escatologia. Eu tenho ele ali, escatologia bíblica. Isso é um assunto mais profundo e faz parte da escatologia. E depois vocês vão aprender sobre isso. Mas para te responder, então eu estou te falando isso para você já ter uma noção. Amém? Você entendeu? Então, oi, pode falar. Esse sinal, você em forma de conhecimento que não sua, você acha que esse sinal já está sendo implantado? Tudo está sendo encaminhado para esse sistema funcionar conforme as profecias. Mas, conforme as profecias, ele ainda não está em vigor 100%. Mas tudo está sendo encaminhado para isso. Tudo está sendo encaminhado. Já existem pessoas recebendo implantação de chip, porém, o reinado do anticristo, porque no reinado dele vai ser obrigatório, né? E já existem pessoas que automaticamente elas já desejam mesmo receber e já recebem. Eu cheguei a ver. Aham. E chega na testa, É. já tem pessoas Já tem pessoas já implantando. Mas o sistema, segundo a profecia 100%, não está cumprindo ainda não. Glória a Deus. Porque a igreja vai ser arrebatada antes do reinado do anticristo. Nós saímos fora aqui um pouco do tema, mas eu tive que sair para responder vocês aí, para esclarecer essas dúvidas. E a gente vai evitar sair muito fora do tema do estudo aqui. Nós vemos Mateus 10, 28, né? Agora é Mateus 6, ou seja, Apocalipse 6, verso 9 e 10. Está vendo aí? Essas pessoas são mártires, pessoas que morreram por causa da sua fé em Cristo, e a Bíblia diz que elas clamavam por justiça. E no verso 11 diz que foi dado a ela compridas vestes brancas, e foi dito a elas para repousar um pouco, porque ainda havia muitas pessoas para morrer ainda, por causa da palavra de Cristo. Quer dizer, será o tempo certo do julgamento, e esse texto aqui mostra que a pessoa fica consciente após a morte. Tem muitos aí ensinando que a pessoa não fica consciente após a morte, mas esse texto aqui mostra que as pessoas que foram mortas por causa de Cristo, elas lembraram que tinham sido mortas aqui. Ela elas clamavam para Deus: Senhor, até quando que o Senhor não vai julgar o nosso sangue? Então elas estavam conscientes.
Pois então, é porque lá em Eclesiastes diz que a memória dos mortos estão entregues ao esquecimento. Mas é um texto isolado, né? Não você não pode pegar um texto da Bíblia e fazer um ensinamento. Você tem que conferir com o contexto. E é um texto isolado. A pessoa que morre, ela não está sabendo de nada que acontece aqui na vida. É isso que significa. A pessoa não está sabendo de nada, né? Está acontecendo o que aconteceu. Então, a não ser que Deus permita ou faça uma obra, os mortos não sabem da evolução que o mundo teve. Então é disso que significa. É isso que significa. Agora a pessoa, ela continua consciente fora do corpo. E os testemunhas de alguém aí, né? Dizem que não. E muitos aí ensinam que não. Mas aqui está claro que as almas continuam conscientes. Então, mas aqui está falando sobre a alternância, ou seja, a distinção do termo alma. Às vezes, o termo alma representa a pessoa nessa vida. Teve tantas almas lá, tantas almas foram salvas. E às vezes o termo alma representa a pessoa que morreu, que já partiu dessa vida, é chamado de alma também. Então, tem esse significado diferente. Atos 23, verso 9. Atos 23, verso 9. A passagem também do rico e Lázaro mostra que o rico estava consciente lá no tormento e lembrava que tinha 5 irmãos. Atos 23, verso 9. Atos 7, 59. Tá vendo? Às vezes a pessoa, a sua parte espiritual é chamada de espírito, às vezes é chamado de alma, né? Às vezes se chama espírito, às vezes é chamado de alma, porém são distintos. Mas essa distinção, alma e espírito, compõem a parte imaterial do ser humano, que é a parte espiritual. Então, só para frisar, o ser humano tem 2 partes. Ele é trino, porque é corpo, alma e espírito, mas é 2 partes, porque é a parte espiritual e a parte material. Entenderam? E essa parte espiritual, ela é composta por alma e espírito, que não são 2 seres. Glória a Deus. Hebreus 12, 23.
Hebreus 12, 23. Vendo aí? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Está falando dos espíritos, está falando da alma do ser humano. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. É 46. Lucas 23, 46. Isso. Não, está errado. Lucas 23. Versículo 46. Está vendo? Então, esse texto está mostrando que, às vezes, a parte espiritual é chamada de espírito, às vezes é chamada de alma, porque alma e espírito são inseparáveis. Não se separam. Quando a pessoa morre, a parte espiritual sai do corpo, como disse Tiago, aí isso é chamado de morte. O que é a morte? A morte é a parte espiritual saindo da parte material. Desconectou ali, o corpo está morto. Né? O corpo está morto e essa parte espiritual, ela é composta de alma e espírito, mas são inseparáveis e não são dois seres. É um ser. Glória a Deus. Deus me deu uma ilustração que faz a gente entender melhor essa questão. O ovo, né? Quantas partes tem um ovo? Quantas partes? 2? 3. Casca, clara e gema. Você parte o ovo, depois que você parte ele, em matéria, não em partes, em matéria, ou seja, quantas partes ficam? 2, né? Assim é o ser humano. Quando você parte o ovo, fica a casca e a clara junto com a gema, elas não se separam. Assim também é o ser humano. Quando o ser humano, isso foi Deus que me deu para explicar essa questão e eu gostei muito disso. Quando o ser humano morre, é semelhante a isso. A alma e o espírito não é dois, é um. Está lá junto, é a parte espiritual. E o corpo fica lá, que é a casca do ovo. Entendeu? Então isso dá para fazer a gente entender mais a questão. Glória a Deus. Jesus, ele clamou que, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E ele poderia ter dito também, entrega a minha alma, né? E como ser humano, ele foi completo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 19. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 19. Depois de Hebreus, pertinho de Apocalipse. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 19. No qual também foi
Tá vendo? Aqui está falando de Jesus. Os mortos aqui foram chamados de espíritos, né? Lá em Apocalipse foi chamado de alma. Aqui já está chamado de espírito. Então, às vezes, são chamados, como se diz, né? Partiu o ovo. Me dá a clara ou a gema. Os dois estão juntos. Glória a Deus. Eu não sei que separe ali, né? Então, o arrebatamento para fora do corpo, a Bíblia o chama de estar no Espírito. Temos aqui Apocalipse 4:2, Apocalipse 17:3, 2 Coríntios 12, verso 2. O arrebatamento para fora do corpo é chamado de estar no Espírito. Ou seja, aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 2, abra aí, tem 3 passagens aqui, mas vamos ver só uma. Apocalipse, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. 12, verso 2. Segunda carta. Aí, tá vendo? Paulo está dizendo aqui que ele conhece um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Deus sabe. Só que esse homem é ele mesmo. Ele só não queria falar, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Eu fui. Para não exaltar ele mesmo. Então ele falou, conheço um homem. Mas esse homem é ele mesmo, o apóstolo Paulo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele disse que não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. Quer dizer que, mesmo que ele não tenha ido fora do corpo, se ele falou fora do corpo, porque há a possibilidade de ser arrebatado fora do corpo. E a Bíblia mostra aqui nos outros textos que a pessoa, existe o arrebatamento para fora do corpo. E esse arrebatamento é chamado de estar no Espírito. Apocalipse 4. Apocalipse 4. E verso 2. Está escrito assim: e logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Muitas passagens mostram arrebatamento para fora do corpo. Por exemplo, se você está orando, e aí Deus ele quer te arrebatar para fora do seu corpo. A sua parte espiritual é arrancada do seu corpo, e aí Deus te leva aonde é que Ele quiser levar e mostra para você as coisas. E o seu corpo fica lá morto. Você ouviu falar disso? Você fica lá morto, o corpo morto mesmo. E o seu espírito, você, a sua parte espiritual, fora do corpo. E depois Deus manda de volta a sua parte espiritual e entra no seu corpo. Você volta a viver novamente. E você conta tudo que você viu. E esse episódio é chamado de estar no Espírito também. Amém? Sendo o ser humano espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Né? Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos 5 sentidos,
conhecimento do mundo. Isso aqui é profundo. Você é espírito, você tem capacidade de ter conhecimento de Deus e comunhão com Deus, porque você é espírito. E sendo alma, você tem conhecimento de si mesmo. E sendo corpo, você tem possibilidade de ter conhecimento do mundo, através dos 5 sentidos do corpo. Como é que você tem contato com o mundo? Através dos 5 sentidos do corpo. Visão, audição, tato, paladar, olfato. É olfato ou olfato? É olfato mesmo, né? Então, através dos 5 sentidos do corpo, você tem conhecimento do mundo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler mais alguma coisa aqui, já que a gente vai finalizar. Como eu disse, nós estamos no início de um estudo e tem muita coisa, a gente está começando a dar os primeiros passos, mas tem muita coisa interessante aí adiante que vai te ajudar muito. Esse estudo aqui, você vai conhecer melhor o ser humano, falando do homem e o pecado. Então agora nós estamos falando sobre o ser humano, o homem. Vamos ler aí o segundo subtópico, o espírito do ser humano. Pode ler. A Bíblia diz que no corpo humano existe um espírito dado por Deus, sendo que cada corpo possui formado por Deus dentro mesmo. Está vendo? O ser humano tem um espírito nele formado por Deus. Zacarias 12, verso 1. Pode ler. Deus da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, porque se estendeu o céu e se funda a terra, e que como o espírito do homem. Está vendo? Está falando aí que Deus forma o espírito do ser humano dentro dele. Vamos ler Números 27, 16. Números, o 4º livro do Velho Testamento. Vinte e sete, 16. Pode continuar. Que saia diante dele e que entre diante dele e que os façam sair e que os façam entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Olha que interessante. Aí está falando Deus dos Espíritos, né? Como é Deus? Deus dos Espíritos? Deus dos Espíritos de toda a carne. Olha, Deus dos Espíritos de toda a carne. É Deus que forma o espírito da pessoa dela, né? E está falando aí para colocar, alguém está pedindo aí para que Deus colocasse um homem diante do povo para guiar o povo, para orientar o povo, para que o povo não fosse como ovelhas sem pastor. Pessoas, cada um guiado pela sua cabeça. Então, cada pessoa precisa de um pastor, cada pessoa precisa de alguém para orientar na palavra, para dar conselho, porque se a pessoa não tiver esse alguém que possa ser o seu pastor, ela vai ser como ovelha sem pastor. E aí, alguém está pedindo aí a Deus para colocar um homem diante da congregação para guiar o povo, para orientar o povo. Porque houve um período em Israel que cada um fazia o que dava na cabeça. Não tinha liderança. Cada um fazia o que queria. Então,
foi feita essa oração aí para Deus colocar alguém para dar as diretrizes, passar as diretrizes ali, ensinar, pregar. Mas aí nós estamos falando do Espírito, Deus dos Espíritos de toda a carne. Então Deus forma o Espírito dentro do ser humano. Número 16, 22. Número 16, 22. O texto está falando Deus dos espíritos de toda a carne. Então, todo ser humano tem um espírito formado por Deus dentro do ser humano. Glória a Deus. O espírito foi formado pelo Deus Criador na parte interior da natureza humana. O espírito humano é capaz de renovação e desenvolvimento, conforme disse o salmista, Salmo 51, verso 10. Nós já estamos terminando. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Está vendo? O salmista orou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, o espírito ele é capaz de renovação, de desenvolvimento. O espírito humano é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado e o homem foi feito alma vivente. Por causa disso, podemos afirmar que a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que se expressa através do corpo. Esses dois elementos, espírito e corpo, somados, resulta em alma no sentido usado na expressão que se refere aos seres humanos nesta vida como almas. Somando o espírito e o corpo, nós temos alma, não no sentido dos mortos, mas no sentido de pessoas nesta vida. Espírito mais corpo é igual a alma nesta vida. A alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. Está vendo? A alma sobrevive após a morte porque o espírito formado por Deus a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis porque o espírito está entrosado e se confunde, entre aspas, com a substância da alma. O espírito soprado por Deus faz o ser humano ser diferente de todas as demais coisas criadas. O ser humano é o único ser que recebeu o sopro direto de Deus. Os animais não. O ser humano é o único ser que recebeu o sopro direto de Deus e ele se tornou alma vivente. É dotado de vida humana e inteligência, que se distingue da vida dos irracionais. Provérbios 20, versos 27. Abre aí, depois de Salmo. Provérbios 20, versos 27.
Pode ler. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Ele esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Está vendo? A alma do homem, do ser humano, a palavra homem aqui quer dizer ser humano, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Então, o Espírito soprado por Deus faz o ser humano diferente de todas as demais coisas criadas. É dotado de vida humana e inteligente, que se distingue da vida dos racionais. Então, a alma, o Espírito soprado por Deus, faz a pessoa ser diferente das demais coisas. Existe tradução que aí não está escrito alma, está escrito Espírito. E isso, por ser soprado por Deus, distingue o ser humano dos irracionais, né? Jó 32, verso 8. Jó 32, verso 8. Pode ir. Na verdade, há um Espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso por faz entendido. Está vendo? Na verdade, há um espírito, existe um espírito no ser humano. E quando esse espírito é inspirado por Deus, esse espírito é sábio, né? É entendido, é sábio. Então é muito importante que nós busquemos, como o salmista Davi, cria em mim um coração novo, né? Puro, renova em mim um espírito reto. Porque o Senhor, Ele vai nos renovar o nosso espírito através do seu espírito e vai nos dar entendimento, sabedoria, né? Conhecimento. Ele vai nos fazer capazes. A Bíblia diz que os irracionais têm alma, mas não têm o espírito soprado por Deus. Gênesis capítulo 1, verso 20. Os animais são chamados de almas também, mas não têm o espírito soprado por Deus. Por isso que há um abismo muito grande entre o irracional e o racional, assim como há um abismo entre o ser humano e Deus no sentido das suas competências. Glória a Deus. Em Eclesiastes 3, verso 21, a referência trata do princípio de vida, tanto nos seres humanos quanto nos animais irracionais. Em Eclesiastes, Salomão registrou uma pergunta que fez quando se afastou de Deus. Não podemos nos esquecermos de que quando os homens, as pessoas mais sábias, se afastam de Deus, se tornam como os animais irracionais. Os animais irracionais não podem conhecerem as coisas de Deus, nem podem ter relações pessoais e responsáveis com Ele. Os animais não sabem que sua existência glorifica o seu Criador, assim como quem não sabe de nada a respeito de Deus, não sabe que sua existência testifica a favor da existência de Deus. O espírito do ser humano, quando se torna morada do Espírito de Deus, é centro de adoração, centro de oração, cântico, bênção e serviço. Vamos parar por aqui. O espírito da pessoa, quando se torna morada do Espírito Santo, quando Deus mora na pessoa pelo Espírito, esse Espírito, a pessoa é centro de adoração, sempre está adorando o Senhor, em qualquer local ela vive a vida, a adoração dela não é só na igreja, não é só na hora que está cantando, a adoração dela, a vida dela é uma adoração.
alguém me perguntou, através do Face, qual que é o dia que você adora? Aí eu falei assim, eu adoro 24 horas, porque a minha vida é uma adoração. Então a vida do cristão é uma adoração. Vive adorando a Deus ajudando alguém, ajudando de várias formas, adorando a Deus, louvando, de várias maneiras. O proceder cristão é uma vida de adoração e oração, cântico, bênção e serviço, né? Quando o Espírito Santo mora na pessoa, ela trabalha para Deus. O Espírito Santo, ele move a pessoa a trabalhar para Deus. Então, é importante o Espírito Santo, a pessoa ser morada do Espírito, que ela vai fazer alguma coisa para Deus. Então, vocês estão aqui por quê? Por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que falou com vocês, que convenceu vocês da realidade de que vocês precisam conhecer as Escrituras e vocês se moverem estão aqui. É o Espírito Santo que me capacitou, que me motivou a estar aqui fazendo esse trabalho. Então é o Espírito Santo que faz essa obra. Depois você pode ler lá na sua casa essas passagens aí, ó. Leia as seguintes passagens. Aí você lê essas passagens aí. E numa próxima oportunidade nós vamos dar prosseguimento a partir dessa página. Amém? Vamos parar por aqui. Deus abençoa. Nós vamos fazer uma pausa aqui nesse estudo. E com certeza, da próxima vez nós vamos aprofundar mais. Tem muito mais coisa aqui interessante que vai esclarecer mais a questão. Glória a Deus. Tem alguma pergunta dentro do assunto que nós tratamos que você quer perguntar resumidamente e eu também vou responder resumidamente para a gente encerrar? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse estudo, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nesse estudo. Meu Deus, continua conosco, que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe a todos que estão nesse estudo. Ó Pai, que cada pessoa possa progredir no conhecimento da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.